Boa tarde. Hoje vamos gravar mais um capítulo do livro Cultura, um conceito antropológico, do autor Roque de Barros Laraia. Estamos gravando os capítulos da segunda parte. Do livro. Hoje vamos à gravação do capítulo 5 da segunda parte deste livro de Roque de Barros Laraia. O capítulo 5, o título é o seguinte: A cultura é dinâmica. No exercício de imaginação, suponhamos que um dos missionários jesuítas do século XVI, durante a sua permanência no Brasil, tenha dividido as suas observações entre o comportamento dos indígenas e os hábitos das formigas saraiva. 4 séculos depois, qualquer entomologista poderá constatar que não houve qualquer mudança nos hábitos dos referidos insetos. Durante quase meio milênio, as habitantes do formigueiro repetiram os procedimentos de suas antecessoras, obedecendo apenas às diretrizes de seus padrões genéticos. Supondo, por outro lado, numa hipótese quase absurda, que um dos grupos indígenas observados tenha sobrevivido aos 4 séculos de dizimação, graças a um isolamento em relação aos brancos, o que constataria uma antropologia moderna, a tendência de muitos leigos seria de responder que essas pequenas sociedades tendem a ser estáticas e que, portanto, o antropólogo confirmaria as observações do missionário. Essa tendência decorre do fato de que as chamadas sociedades simples são realmente uma impressão de estaticidade. Por exemplo, em 1964, fotografamos um ritual xinguano e a foto foi, posteriormente, comparada a um desenho de von Stein, que ali esteve 80 anos antes. Desta comparação, poderíamos ser levados à identidade existente entre os dois documentos, a afirmar que não ocorreu modificação naquela sociedade no último século. Mas seria verdadeira tal dedução? A resposta é negativa. Em primeiro lugar, porque os ritos religiosos situam-se entre as partes de uma sociedade que parecem ter uma menor velocidade de mudança. Em segundo lugar, porque a foto não cobre todas as variáveis do ritual. Consideremos que, em vez do ritual xinguano, os dois documentos retratassem uma parte da missa católica. O aspecto apenas visual dos mesmos daria a falsa impressão de que não houve nenhuma mudança no ritual. E nós sabemos que estas mudanças ocorreram. A resposta do antropólogo seria, portanto, diferente da maioria dos leigos. O espaço de 4 séculos seria suficiente para demonstrar que a referida sociedade indígena mudou, porque os homens, ao contrário das formigas, têm a capacidade de questionar os seus próprios hábitos e modificá-los. O antropólogo concordaria, porém, que as sociedades indígenas, isoladas, têm um ritmo de mudança menos acelerado do que o de uma sociedade complexa, atingida por sucessivas inovações tecnológicas. Esse ritmo indígena decorre do fato de que a sociedade está satisfeita com muitas de suas respostas ao meio e que são resolvidas por suas soluções tradicionais. Mas essa satisfação é relativa. Muito antes de conhecer o machado de aço, os nossos indígenas tinham a consciência da ineficácia do machado de pedra. Por isto, o nosso machado representou um grande item na atração dos índios. No manifesto sobre aculturação, resultado de um seminário realizado na Universidade de Stanford em 1953, os autores afirmaram que qualquer sistema cultural está num contínuo processo de modificação. Assim sendo, a mudança que é inculcada pelo contato não representa um salto de um estado estático para um dinâmico, mas, antes,
a passagem de uma espécie de mudança para outra. O contato, muitas vezes, estimula a mudança mais brusca, geral e rápida do que as forças internas. Podemos agora afirmar que existem dois tipos de mudanças cultural. Uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com um outro. No primeiro caso, a mudança pode ser lenta, quase imperceptível para o observador que não tem o suporte de bons dados diacrônicos. O ritmo, porém, pode ser alterado por eventos históricos, tais como uma catástrofe, uma grande inovação tecnológica ou uma dramática situação de contato. O segundo caso, como vimos na afirmação do Manifesto sobre a Aculturação, pode ser mais rápido e brusco. No caso dos índios brasileiros, representou uma verdadeira catástrofe, mas também pode ser um processo menos radical, onde a troca de padrões culturais ocorre sem grandes traumas. Este segundo tipo de mudança, além de ser o mais estudado, é o mais atuante na maior parte das sociedades humanas. É praticamente impossível imaginar a existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pela mudança interna. Isto somente seria possível no caso quase absurdo de um povo totalmente isolado dos demais. Por isto, a mudança proveniente de causas externas mereceu sempre uma grande atenção por parte dos antropólogos. Para atendê-la, foi necessário o desenvolvimento de um esquema conceitual específico. Surge, então, o conceito de aculturação, utilizado desde o início do século pela antropologia alemã e, a partir de 1928, pelos antropólogos anglo-saxões. Através destes, o conceito atinge o nosso meio acadêmico, mas somente passa a ser utilizado amplamente a partir dos anos 50, depois que Eduardo Galvão apresentou o seu Estudo de Aculturação dos Grupos Indígenas Brasileiros, na primeira reunião brasileira de antropologia em 1953. Deixaremos de lado as mudanças mais espetaculares, como as decorrentes de uma evolução política, como a francesa ou soviética, as resultantes de uma inovação científica, como as consequências da invasão do avião ou da pílula anticoncepcional, para, no exercício didático, discorrermos mais sobre as que agem imensamente sobre os nossos hábitos culturais. É necessário, porém, lembrar sempre que ambas pertencem a um mesmo tipo de fenômeno, vinculadas que são ao caráter dinâmico da cultura. Comecemos pela descrição de um tipo carioca, feita por Machado de Assis em Dom Casmurro, que vimos passar com suas calças brancas engomadas, presilhas, rodacas e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhes ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto com um arco de aço por dentro, imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Não há dúvida que as vestimentas masculinas Não há dúvida que as vestimentas masculinas mudaram muito nestes últimos 100 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Muitas outras mudanças sucederam as descritas por Machado de Assis, passando pelas pesadas vestimentas de casimira preta do início do século, até o modo informal de vestir dos dias de hoje. São mudanças como essas que comprovam de uma maneira mais evidente o caráter dinâmico da cultura. Basta que o jovem leitor converse com seus pais e compare a nossa vida cotidiana com a dos anos 50, por exemplo. Ele poderá, então, imaginar estar em plena noite postado diante de um espelho,
ajeitando o nó triangular de sua gravata, bem no centro do seu colarinho, mantido reto pela ação das artes de barbatana. Poderá também imaginar o seu sentimento de vaidade ao reparar quão bem passado está o terno da cassimira azul. Enfim, estava pronto para brilhar em mais um baile. Antes, porém, de entrar no salão, não dispensaria o reforço de uma dose de bebida, seguida do mastigar de um chiclete, capaz de disfarçar o forte cheiro de aguardente. Com esta dose adicional de coragem, o jovem estaria apto para audaciosamente atravessar o salão e, numa discreta mesura diante da escolhida pergunta: "A senhorita me dá o prazer desta dança?" Tudo estaria bem com a resposta afirmativa da moça. Mas, se esta, rompendo os limites da etiqueta, não aceitava o convite, o mundo abria aos pés do jovem, que voltava murcho e cabisbaixo para o seu lugar, lamentando a bruta tábua que levara. Um quarto de século depois, esse pequeno drama social era perfeitamente desconhecido para muitos jovens que jamais compreenderão perfeitamente como era esse estranho ritual denominado baile. São essas aparentemente pequenas mudanças que cavam o fosso entre a geração, que faz com que os pais não se reconheçam nos filhos e estes se surpreendam com a caretice de seus progenitores, incapazes de reconhecer que a cultura está sempre mudando. O tempo constitui um elemento importante na análise de uma cultura. Nesse mesmo quarto de século, mudaram-se os padrões de beleza. Regras morais que eram vigentes passaram a ser consideradas nulas. Hoje, uma jovem pode fumar em público sem que a sua reputação seja ferida. Ao contrário de sua mãe, pode ceder um beijo ao namorado em plena luz do dia. Tais fatos atestam que as mudanças de costumes são bastante comuns. Entretanto, elas não ocorrem com a tranquilidade que descrevemos. Cada mudança, por menor que seja, representa o desenhar-se de numerosos conflitos. Isto porque, em cada momento, as sociedades humanas são palco do embate entre as tendências conservadoras e as inovadoras. As primeiras pretendem manter os hábitos inalterados, muitas vezes atribuindo aos mesmos uma legitimidade de ordem sobrenatural. As segundas contestam a sua permanência e pretendem substituí-los por novos procedimentos. Assim, uma moça pode hoje fumar tranquilamente em público, mas isto somente é possível porque, antes dela, numerosas jovens suportaram as zombarias, as recriminações, até que estas se esgotaram diante da nova evidência. Por isto, no mesmo momento, é possível encontrar, numa mesma sociedade, pessoas que têm juízos diametralmente opostos sobre um novo fato. Talvez seja mais fácil explicar a mudança raciocinando em termos de padrões ideais e padrões reais de comportamento. Nem sempre os padrões ideais podem ser efetivados. Neste caso, as pessoas agem diferentemente. Esta ação constitui os padrões reais. Mas consideram que os seus procedimentos não são exatamente os mais desejados pela sociedade. Tomemos como exemplo as regras matrimoniais dos Tupi, os índios Apuauá Azurine, do sudeste do Pará. Consideram que um homem deve casar preferencialmente com a filha do irmão da mãe, ou com a filha da irmã do pai, ou ainda com a filha da irmã. Mas razões diversas entre elas as de ordem demográfica, fazem com que nem sempre
o homem encontre esposas dentro dessas categorias genealógicas. Assim, qualquer outro casamento é tolerado, desde que a mulher não seja mãe, filha ou irmã do noivo. Em decorrência destas regras, os Apuauá, Azurini, classificam o casamento segundo 3 tipos. Ao primeiro denominam de Catuetê, muito bom, e é referente a todas as uniões realizadas de acordo com as regras preferenciais relacionadas acima. O segundo tipo é aquele que engloba todos os casamentos que não estão de acordo com as regras preferenciais, mas também não são proibidos, e que são denominados Catu. Bom, do ponto de vista estatístico, este é o tipo de casamento mais comum. Finalmente, o terceiro tipo, denominado Catuim, é o referente às uniões dentro das categorias proibidas, ou seja, aquelas que levam ao cumprimento da proibição do incesto. O fato de que a maioria dos matrimônios não corresponde ao ideal somente pode ser considerado uma mudança quando as pessoas, além de agirem diferentemente, começam a colocar em dúvida a validade do modelo. Tomemos agora um exemplo de nossa sociedade. No início dos anos 70, uma revista fez uma pesquisa sobre o comportamento sexual da mulher brasileira. O resultado indicou que existia uma porcentagem significativa que não agia de acordo com os padrões tradicionais da sociedade, ou seja, tornavam-se mais frequentes as relações sexuais pré-matrimoniais e o número de relações extraconjugais. A publicação desses resultados, mesmo deixando de lado a validade da amostra levantada na pesquisa, causou uma grande reação por parte de diferentes setores e a revista teve a sua edição apreendida. Menos de 10 anos depois, uma outra revista repetiu a pesquisa com uma amostragem bem maior, e os resultados foram mais significativos do que os da anterior. Comprovavam enfaticamente uma mudança no comportamento feminino. Dessa vez, contudo, a reação não ocorreu e a revista circulou livremente. Tal fato significa, sem dúvida, a ocorrência de mudanças nos padrões ideais da sociedade de forma a ajustá-la aos eventos reais. Em outras palavras, a mudança chegou a uma tal dimensão que modificou o próprio padrão ideal. Concluindo, cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes. É necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Este é o único procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e admirável mundo novo do porvir. Na próxima leitura, iremos entrar na parte dos anexos. Iremos ler na próxima leitura o anexo 1, uma experiência absurda, né? Então, no próximo vídeo, ainda a continuação da gravação da leitura do livro do escritor Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico. Até!